escolinha da cidade. E eu peguei aqui era Ribeirão, né? Mas Bonfim Paulista, aquela do lado de Ribeirão Preto. Mas era social, você não tinha aquele assim, material para você poder explicar como que eram as coisas, mas era só para tirar, como se diz, o menino da rua, né? Para levar lá para o campo, você explicava alguma coisa, né? Falar de um pouco de futebol. Agora, para ensinar futebol, você sabe que você teve no meio que ninguém ensina ninguém. Aquele que já vem de berço, né? Você só apenas orienta. A sua orientação, né? E se o moleque for bom mesmo, aí ele vai para frente sem você querer falar, eu ensinei aquele moleque a jogar bola, certo? E depois teve, assim, o único lugar foi no comercial, né? Que a gente tinha mais um pouco de, assim, aparelhagem para trabalhar, tudo, né? Que você tinha que revelar jogador, né? Você não podia chegar e pegar assim, qualquer um para poder treinar. E depois dali, só também trabalhei mais uma vez na escola aqui em Cravinhos, né, que é onde eu moro. Aí depois fui lá para o Ipanema, né, com escolinha também, porque o mesmo objetivo, mas era social, né? Você tirar o menino da rua. E, e aí foi tocando o barco. Bom, chegou mais um amigo meu. Esse eu vi no colo da mãe. A gente tá um pouquinho velho, né, Heitor? Boa noite. Prazer em vê-lo novamente. Boa noite, professor. Boa noite aos amigos que estão aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar entre amigos para falar do que a gente gosta, né? De jornalismo, de esporte. E, infelizmente, esse momento difícil que a gente está passando. É quando eu falo que eu vi no colo da mãe, porque o pai dele é muito parceiro, muito irmão mesmo, lá de Jundiaí, né? Jogamos bola junto. E esse menino começou no futsal, depois resolveu seguir a carreira esportiva, mas dentro da imprensa. Então, isso também é um outro, viu, Lu? É um outro exemplo que, dentro do futebol, principalmente, não deu certo, existem várias alternativas, né? Que nem hoje no futebol você tem, não deu certo como atleta, você é técnico, você é auxiliar técnico, você é preparador físico, você é analista de desempenho, você é supervisor, você é gerente, tem outras funções, desde que tenha responsabilidade, disciplina, obediência ao horário. Não é porque o Jair jogou no Palmeiras, foi campeão, que eu falei, só foram campeão porque tinha um treinador chamado Oswaldo Brandão, um preparador físico Mafia, que foi meu diretor na faculdade, e tinha obrigações de horário, disciplina de horário, tudo é disciplina, né? E isso que é a importância desse nosso encontro aí, quando a minha esposa e outros professores tiveram essa ideia junto à coordenação da escola, e a gente sabe da realidade, então o objetivo é esse, né? De mostrar para os pais e para a garotada que tudo para você vencer, disciplina, responsabilidade, obediência de horário, né? O Nando sabe, lá na escolinha dele, eu até estava comentando antes de você entrar, Nando, que eu vi pouca gente fazer. Você organizando um campeonato, deu WO na sua própria equipe, porque 5 jogadores estavam atrasados. Ele podia dar uma enrolada no horário, né? Falou, não, eu fiz o campeonato, se eu não der exemplo, deu WO na própria equipe dele, entendeu? Então, que ele trabalha com seriedade. Por quê? Porque lá na Itália ele também tinha compromisso, aquela coisa toda. Aí depois ele vai contar. Então, se vocês quiserem já abrir o espaço aí para pergunta para essa garotada aí, ó, fique à vontade, viu, Dirley? Manda bala aí, ó. Você tem pergunta? Eu já vou até aproveitar, porque o Carlos já perguntou tem um tempinho, e eu falei para ele aqui que eu ia esperar vocês se apresentarem. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade, por trazer esse sonho, esse caminho, esse percurso para os nossos alunos. A gente sabe que a realidade brasileira busca muito, né, o ser jogador de futebol, mas nem todo mundo conhece qual é o percurso, né, desse processo todo. Então, a gente não tem palavras para agradecer cada um de vocês por essa sexta-noite estarem aqui disponíveis. E aí ele perguntou exatamente o que você estava falando, Gerson, que o sonho dele é ser jogador de futebol, mas ele quer saber se é difícil ser jogador de futebol. Jair, você que tem mais experiência aí, responde essa pergunta. Mas eu acho que quem deve ter mais experiência é esse pessoal mais novo, que hoje é tudo moderno, né? Nosso tempo, não. Era você ia lá no campo sozinho, né? Levar sua chuteirinha no ombro para fazer. Se fosse bem, já tinha o diretor lá da equipe. Não é que nem hoje, sub-10, sub-11, sub-20, sub não sei o quê. Lá era amador e mais nada.
Aí depois você tinha condições, segurava, né? Você fazia aquele famoso contrato de gaveta, e depois daí dava condições para você para ir para o profissional. Hoje não, hoje tem escolinha em tudo quanto é canto, né? Escola em ginásio, né? Tudo, bairro, a maior parte é paga, né? São poucos aquelas que são, tipo, o Estado participa, uma prefeitura participa. E quando tem esses aí de prefeitura, essas coisas, eles não dão assim aquele treinamento necessário para um jogador, que tem que ter. Muitas vezes você vai lá, o professor assim, mal de falar, mas quem nem estudou, fica sentado no banco lá e joga a bola para os moleques correr, só para tirar aquele horário da rua. Agora, hoje não, dependendo da escolinha, tem tudo, né? Tudo já mais assim, atualizado, as aparelhagens, você vê hoje tem tantos, esse material, é cone, é bola, é tudo quanto é coisa tem. Nosso tempo não, né? Você lembra, né? No comercial, quando você estava lá, você viu que tinha lá para a gente treinar. Era arquibancada para você subir e descer, correr no meio das fazendas, no meio do canavial e mais nada. Mesmo no Palmeiras, quando eu fui para lá, você pensa que era todo assim igual hoje? Não, você tinha lá o professor, o Mafia gostava também, né, Mafia? Era a pista, fazer aquele famoso teste, né, de Coop, ou ia lá naqueles parques que tinha, subia aquela serra que tinha lá também, né? E o resto é isso. Agora não, agora tudo é moderno, hoje tudo é na base da máquina. Você fala lá, você faz um teste, já não, você está fora de forma, você está gordo, você está magro. Então, é diferente. As coisas mudaram, né, evoluíram. Tanto era até contusão, no primeiro você tinha um estiramento, uma distensão, hoje que é desconforto muscular. Você vê que até o nome da doença mudou. No nosso tempo, não. E tacava aquelas toalhas quentes na sua perna, né? Hoje não, vai lá, em 15 dias você está recuperado de um desconforto muscular. Pode perguntar. Vou passar para o Nando, tá agora para o Nando Medeiros, depois para o outro Nando, né? Que eles têm um compromisso, então eles vão adiantar um pouco a live aí. Ô, Gércio, e demais, né? Vou pedir aqui até licença aos professores e professoras presentes nessa live para dar uma atropelada, uma assassinada no português de vez em quando aqui, mas a intenção é usar um vocabulário de fácil compreensão para essa molecada que está assistindo a gente aí. O Cafu foi dispensado de aproximadamente 17 testes que ele fez para ser jogador de futebol. E no 18º achou um louco lá, um tal de Tele Santana, que resolveu dar oportunidade para ele. 17 vezes falaram não para ele. Ele não se conformou com aquele não e foi a 18ª, e na 18ª deu certo. Então, se é difícil ser jogador de futebol, depende muito mais de você mesmo, do teu talento, da tua capacidade e da tua persistência, do que necessariamente do clube A, B ou C. Se não deu em 17 times, vai no 18º, quem sabe dá sorte, quem sabe dá certo. E assim, Gerson, eu tenho uma experiência de vida, eu não sou nem mais e nem melhor do que ninguém, mas eu tive uma infância muito dura, eu sou de favela, eu sou do Parque P, em São Paulo, perto do Jardim Piracuama, a 2 quilômetros do Capão Redondo. Então, depois vocês digitem no Google aí o que é o Capão Redondo, para vocês entenderem aonde eu passei dos 2 anos de idade até os 23 anos de idade. Periferia pura, né? Eu era o único branco da turma. Conceitos que os negros sofriam porque eu só andava com eles. E não tinha oportunidade. E era revoltado. E o governo não ajudava. E o tio rico não ajudava. E aí eu parava e pensava assim, pô, mas eu não quero que ninguém me ajude. Eu quero uma oportunidade. Eu quero ir procurar um emprego e ser aceito pela minha capacidade. Na época, o anúncio no jornal: precisa-se de funcionário para um almoxarifado. Exige-se boa aparência. O que é boa aparência? É ser branco, de olho azul? É ter roupa boa para usar? E a gente não tinha na época. Então, enfim, não vou me estender demais, não. Chegou uma hora que eu olhava para os meus amigos e quem não estava preso estava morto, ou pela polícia ou pelos justiceiros. Favela, sabe como é que é? Hoje o povo chama de comunidade. Para nós é favela mesmo, né? Até que eu percebi, e um amigo me ajudou e falou assim, cara, você parou de estudar na 7ª série, você não tem uma profissão definida, você vive aí fazendo bico e tal, você precisa se definir. O que você quer fazer da sua vida? Falei, quero ser jogador de futebol. Ele falou, então vai ser jogador de futebol. E aí joguei no Nacional de São Paulo, é um time que disputa hoje eu acho que está na 3 ou na 2, não sei, mas joguei lá no Nicolau Laion, em São Paulo, em frente ao CT do São Paulo e do Palmeiras, mas eu tinha um problema muito sério na vista,
usava 12 graus e meio nessa vista e 11,5 nessa, entre miopia e astigmatismo. E aí, quando foi para profissionalizar, fizeram o tal do exame oftalmológico e descobriram, né? E aí eu tive que abandonar. Mas sempre com o sonho de trabalhar no futebol, de alguma forma. Para ser jornalista, precisava fazer faculdade, não tinha grana. Na época não tinha Enem, não tinha faculdade grátis, não. Esse negócio de bolsa de estudo é da era moderna. E um amigo me falou assim, cara, o que você gosta de fazer? Eu falei, adoro rádio. Eu quero ser repórter de rádio, eu quero ser locutor de rádio. Ele falou, vamos lá, procura o curso, eu vou te pagar o curso, você faz bico comigo aqui, eu te libero mais cedo para você ir estudar, aprender, e aí depois eu te ajudo a te encaminhar na sua nova profissão. E assim aconteceu. E a partir do momento que eu defini o que eu queria para a minha vida, nada mais deu errado. Dormi dentro de estúdio, dormi em cima de caixa de disco, mas tinha minha disciplina. Entrava às 2 horas da manhã numa rádio, saía às 6 horas da manhã, nunca perdi o horário, porque era a minha responsabilidade, a disciplina. E cada vez mais eu entendia que dependia de mim, apenas de mim, não só das outras pessoas. As pessoas tinham alguma expectativa sobre mim, mas se eu não superasse essa expectativa todo santo dia, eu não ia a lugar nenhum. Aí o dono da rádio falava assim, quem é que pode trabalhar no Natal? Eu levantava a mão. Quem é que pode trabalhar no Ano Novo? Eu levantava a mão. E a rapaziada saía dando risada, que ia curtir com a família. E para mim aquilo era de fundamental importância, porque ali eu estava me consolidando como um profissional de rádio. Aí a Bandeirantes me contratou, fui fazer futebol na Bandeirantes. 1 ano, 2 anos depois, o São Paulo Futebol Clube me contratou para ser gerente de comunicação na transição entre Tele Santana e Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, que ligou na minha casa e falou, Nando, nós vamos te contratar, tudo bem? Eu falei, beleza. E assim foi a minha vida, com dedicação e com disciplina. Gostava de empinar pipa, largava o negócio de empinar pipa para ir construir o meu futuro. Então, acho que está tudo aqui na nossa mão. Primeiro, escolher o que você quer. Quer ser jogador de futebol, amigão? Não há nesse mundo quem diga que você não vai ser. Quer ser astronauta? Não há nesse mundo alguém que tenha a capacidade de falar que você não vai ser. Sabe por quê? Porque não depende dele, depende de você. Então, larga de empinar pipa na rua e vai para a escola estudar. Vai aprender alguma coisa para você ter o que oferecer no seu primeiro emprego. E do seu primeiro emprego, determine o que você quer da sua vida e não deixa ninguém te tirar desse caminho, cara. Sabe qual é o seu futuro? É brilhar e ser grande, seja lá a profissão que você escolher. Desculpa, me alonguei demais, mas eu precisava falar. Beleza, sempre. Gerson, falar depois do Nando dá até vergonha, né? Ele falou que o português dele era ruim, imagine o meu. Respondendo a pergunta aí, não é difícil ser jogador de futebol. É muito difícil. O que acontece? Os jovens, os adolescentes, as crianças, eles compram o que a mídia vende, né? Infelizmente, a mídia só vende 95% do que é bom. Vende o Neymar saindo de helicóptero da Granja Comari, vende o Cristiano Ronaldo lá na ilha, lá em Portugal, vende o Messi chegando de Ferrari no Barcelona. Então, assim, a pergunta que o adolescente, né, ou a criança tem que fazer para ela mesma é o porquê dela querer ser jogador de futebol, né? Primeiramente, tem que ser por amor, porque se não for por amor e não fazer aquilo que ele gosta, for somente pelo dinheiro, já vai ficar pelo meio do caminho. Porque acho que em toda e qualquer profissão, tudo que é feito com amor, eu acho que tem 90% da coisa dá certo, né? Dos meus 10 anos que eu comecei jogando futsal, até os meus 15 anos eu não era ninguém. Sempre no banco de reserva, entrava 1, 2 minutos, mas eu sempre fui aquele cara disciplinado, sempre perseverei, sempre acreditei em ir em busca do meu sonho, porque eu sabia que com a minha dedicação eu iria alcançar. Então eu era o primeiro a chegar no treino, o último a ir embora, eu saía do treino, eu comia um lanche, ia para a escola, chegava da escola 11 horas da noite, mamãe tinha deixado a panelinha, eu até me emociono, porque assim, lembrar da coisa que não foi fácil, né? Ao mesmo tempo que me enche de orgulho, né? Faz eu lembrar dos meus antepassados. Então, hoje, o mundo, para esses adolescentes, para essas crianças,
o que os pais hoje podem proporcionar para eles, é muito fácil eles obterem o que eles querem. Mas se eles, dentro deles, não tiverem disciplina, respeito, perseverança, dedicação, em qualquer área, não vai a lugar nenhum. No meu centro de treinamento, é um centro de treinamento que nós trabalhamos com crianças de 5 a 16 anos. Inclusive, quero agradecer aí, tem alunos que estão acompanhando a nossa live, né? Qual que é o slogan da minha escolinha, do meu centro de treinamento? Formando o cidadão através do futsal. Uma criança de 10 anos, ela não pode falar que ela quer ser jogador amanhã, porque ela não tem ideia e não tem noção o percurso que ela vai ter que fazer para um dia, mais tarde, ser um jogador profissional. É 1% dos que tentam ser jogador profissional que conseguem. Esses adolescentes, essas crianças, eles têm o plano B? Eles têm que ter o plano B. Qual que é a cobrança no meu centro de treinamento? Boletim escolar. Todo final de bimestre eles têm que trazer o boletim escolar. O que a gente fala para os pais e para as crianças? O futebol na vida de vocês hoje é secundário. O primordial para vocês serem alguém em qualquer área é o estudo. Então, estudem. Então, nós fazemos várias ações para motivar e incentivar essas crianças a estarem estudando. Porque eu tive 15 anos na Europa, joguei 10 anos na seleção italiana, sou o maior artilheiro da história da seleção italiana em campeonatos mundiais, em campeonatos europeus. Só que quantos da minha geração não tentaram? Quantos não ficaram para trás? E aqueles que não estudaram, o que eles são hoje? A gente não sabe. Então, o primordial é, fora a dedicação, a perseverança, é o querer, é a paixão em fazer o que está fazendo, é o estudo. Eu acho que isso daí é essencial na vida dessas crianças. E eu vou além. Infelizmente, no Brasil, eu tendo vivido 15 anos na Europa, hoje eu vejo o brasileiro muito atrás, porque ele ainda acredita somente no talento. Eu sou um cara que eu não driblo uma cadeira. E eu fui o que eu fui pela minha perseverança e dedicação, treino. O brasileiro, ele não aposta na formação e na educação. Você não vê um menino de 17 anos na televisão que, de repente, já é profissional, você não vai falar que ele estuda, você vê o comportamento dele dentro de campo. E quando esse menino é contratado por uma equipe da Europa, primeira coisa que as equipes europeias fazem, coloca esse menino para jogar no time B, ou empresta para outras equipes teoricamente inferior, para quê? Para poder formar e educar. Então, o que eles contratam no Brasil? O talento. E o brasileiro, infelizmente, hoje, na base, nas escolas, eles vivem somente dessa realidade, que é o talento. Então, eu acho que chegou a hora de mudar isso daí. Chegou a hora do brasileiro aprender com os europeus. A Alemanha não chegou onde chegou à toa, a Itália não tem 4 mundiais à toa, a Espanha não chegou onde chegou à toa, eles tiveram a humildade em querer aprender com os brasileiros. Infelizmente, os brasileiros, hoje, no meu modo de ver, estão 10 anos-luz atrás deles e não têm a humildade para poder formar e educar esses adolescentes que nem eles fazem na Europa. Heitor, passar a bola para você um pouquinho também. Fala aí, sua experiência. Como o professor disse, todo garoto brasileiro tem o sonho de ser jogador de futebol, começar pelo futsal. Eu também, um período curto, joguei assim na base do Paulista. Mas o mais importante, acho que nesse resumo todo para essa garotada, alguns pontos. Por exemplo, primeiro, não desistir do sonho é fundamental, mas tem que tomar muito cuidado em como alcançar esse sonho. Um cuidado principal é não cair em qualquer promessa. A gente vê diariamente, eu já fiz reportagens sobre isso, a gente vê na base de muitos clubes, muitos empresários que prometem algo que não vão entregar. Então, tomem muito cuidado com promessas fáceis, de alguém que passa na rua, vê você jogando bola, vê você numa quadra de bairro e que fala que vai te levar
para jogar no Real Madrid, que vai te levar para jogar em outro estado, porque muitas vezes ele está mexendo com o teu sonho, ele está brincando com o teu sonho, e você tem que ouvir pessoas mais experientes, você tem que ouvir pessoas que já passaram por isso, que já muitas vezes caíram numa armadilha como essa. Então, cuidado com promessas fáceis. Um outro ponto que os colegas falaram muito bem sobre estudos, se a gente pegar hoje os principais clubes do Brasil, nas bases, há escolas ali nas bases. Por exemplo, o Red Bull, que é um projeto que a gente vê agora junto com o Bragantino, mas que vem de uma linguagem europeia, que vem de uma mentalidade da Europa. Todos os alunos são também jogadores e todos os jogadores são também alunos. Então, há um interesse muito grande de que o clube prepare não só o atleta, mas um cidadão. Porque você, jovem, pode até virar um grande jogador, mas a carreira de jogador de futebol é curta. Então, a gente vê muitos casos de jogadores de nomes consagrados, jogadores que jogam até na seleção brasileira, que fazem faculdade, que no começo da carreira estão ali começando num clube, estão sendo projetados, mas que também estão fazendo uma faculdade de educação física ou de alguma outra área. Porque mesmo que você vire um grande jogador, com 37, 38 anos, a carreira acaba. E não são todos os atletas que conseguem fazer uma fortuna para administrar a vida toda com isso. Então, é preciso ter uma carreira. Não é simples, tem muita gente que está nesse mercado, tem muita gente que está nesse meio. Mesmo quem consegue entrar numa base, não quer dizer que vai conseguir se tornar um grande jogador, mas pode utilizar essa experiência para outras áreas profissionais. Aqui a gente tem o caso que o Nando citou mesmo. O que você vai aprender atrás do seu sonho, jogando num clube de futebol, numa escolinha, pode, no final das contas, não te transformar num atleta, mas pode, nesse processo, te mostrar um outro caminho para trabalhar com o que você também gosta, seja no futebol, seja numa área administrativa, e vai te ensinar principalmente a lidar com outras pessoas, com gente de outra formação, com professores que vão te mostrar outros caminhos para o mundo. Então, é muito importante. Não é fácil, acho que está muito claro, não é fácil, mas no caminho até chegar a esse sonho, pode ser que você encontre outras possibilidades. E essas possibilidades vão te mostrar outras carreiras que, ligadas ou não ao futebol, também podem ser de muito sucesso. E o mais importante é fazer o que gosta. Então, esse é, acho que, um recado legal que fica para a garotada que está pensando em entrar aí de cabeça no futebol. Vá atrás do sonho, mas não se feche a esse sonho exclusivamente, porque outros caminhos podem aparecer no meio dessa trajetória. Cadê o Eliseu? O Eliseu sumiu. O Eliseu tinha uma parte importante para falar. Beleza, então você vai falar a seguinte coisa agora. Sua experiência como dirigente do Primavera, porque você não é só o presidente do time profissional, você é dirigente de todas as categorias, né? Como é que vocês estão trabalhando a cabeça dessa garotadinha? Qual é o ideal de vocês nessa formação? Não somente do atleta, como todos falaram, né? Mas principalmente na parte do cidadão. E, Eliseu, desculpa interromper, mas como aluno, ex-aluno do Antônio de Pádua, né? Isso, é isso que eu ia acabar de falar. Primeiramente, boa noite a todos, né? Para mim é um prazer estar falando, porque o carinho que eu tenho pelo Antônio de Pádua não dá para mensurar, né? E o que eu comento sempre com muitos que a gente tem o prazer em conversar é que muitos falam, escola pública, né, não tem a qualidade necessária, mas eu sempre falo principalmente para os mais jovens que assim, quem faz a escola são os alunos, né? Quem pode cobrar o professor de dar algo mais são os alunos. Como o Gerson citou no começo, nós, na época, legalizamos o Grêmio, fomos o primeiro Grêmio estudantil reconhecido pela diretoria de ensino de Capivari, participei da UNE, fui para São Paulo no encontro de Grêmios estudantis. E foi uma única palavra que, na época, a diretora Dona Maria José, ela chegou, eu mudei de escola, né, estudava de manhã e fui estudar à noite no Antônio de Pádua, né, com 16 anos, e naquela época não tinha essa limitação que tem hoje, né, de idade. Eu cheguei de 16, minha sala eu era o mais novo, a maioria tinha 20, 23 anos, tudo na mesma sala. Gerou um impacto muito negativo na minha visão na época. E na primeira semana tinha polícia dentro da escola, tinha isso, porque tinha saído briga, e a diretora, né, e eu acabei fazendo um comentário com outro, eu acho que eu vou voltar a estudar na outra escola. Aí a Dona Maria José falou,
porque você não está fugindo do problema e não procura ajudar nós a resolver o problema. E essa frase nos pegou, a gente procurei ela no outro dia e falei, como podemos fazer? Precisamos montar um Grêmio, podemos fazer isso. Montamos o Grêmio, fomos reconhecidos, o Grêmio, na época era o único Grêmio da diretoria de ensino de Capivari, totalmente legalizado. Aí partiu a carreira, como todos aqui que comentou um pouco antes, tinha vontade de ser jogador de futebol, eu também, sempre fui apaixonado e sou apaixonado pelo esporte e futebol, mas não conquistamos, né, essa carreira de jogador de futebol, mas o Grêmio me deu uma bagagem muito grande, do Grêmio partir para a Liga de Futebol da cidade, trabalhar, foi um convite que teve, até através, por causa do Grêmio, fui trabalhar na Liga Regional Desportiva Indaiatubana, depois passei a ser diretor, depois vice-presidente, fiquei 8 anos de mandato, né, 4, renovava por mais 4, depois, no meio termo, aí já passei a conciliar os cargos de presidente do Primavera e presidente também da Liga Desportiva Indaiatubana, aí depois continuo agora somente na Liga, no Primavera e como diretor da Liga. Então, como todo citou, né, muitas vezes aquele caminho que não dá certo, mas a perseverança, a força de vontade e o estudo, principalmente, que a gente tem que procurar sempre, né, não pode desistir, nos vai abrindo outras oportunidades. No Primavera hoje, para vocês terem uma ideia, nós também procuramos trabalhar todas as categorias. Eu vi que teve uma aluna que fez a pergunta do futebol feminino. A gente implantou o futebol feminino, tinha se parado no Esporte Clube Primavera, retomamos o futebol feminino, hoje já temos categoria sub-15, sub-17 e o adulto. Não estamos ainda disputando a categoria feminina, porque era o primeiro ano que nós íamos disputar e devido à pandemia não conseguimos. Mas, Gerson, como a gente, e o Nando comentou, perseverança, estudo, dedicação. Vou citar só um exemplo do que é o trabalho hoje no Primavera. A gente procura conciliar tudo isso, até porque é lei hoje no estado de São Paulo. Atleta de categoria de base, se não tiver matriculado e com os clubes acompanhar o boletim escolar dele, acompanhar a vida escolar dele, não pode atuar nos campeonatos. Se o clube colocar para atuar, o clube é penalizado, perde pontos, conselho tutelar e tudo mais, vem atrás do clube. Então a gente procura isso. Por incrível que pareça, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje é com os pais. Os pais, muitas vezes, além de estragar muito a carreira dos meninos, porque muitas vezes é o sonho do pai, não é nem do menino, né? Acaba forçando os filhos a ser jogador de futebol. Eu tive né, vou citar aqui, não vou citar nomes nem nada, mas eu tive uma vez que chamamos o pai para questionar justamente a questão da escola, porque o menino não estava frequentando, né, ia para a escola, não estudava, só bagunçava, isso e aquilo, tem um talento. A mãe e o pai, né, normalmente é só o pai, mas nesse caso estava a mãe e o pai presente. A mãe chegou e falou, não, qual que é o problema? Eu falei, não é o problema. É o problema maior de vocês do que a gente quer transformar cidadão, não só jogador de futebol, não só atleta. Seu filho não tem uma presença escolar, não tem isso, aquilo. Ele não vai poder atuar mais, existe a lei, levamos a lei, ele fala, não tem problema, eu vou comprar um diploma para ele. Isso foi a palavra da mãe. Então, como que você vai, né, debater isso com os pais? Então, é muito difícil. A gente procurou colocar cursos de inglês dentro do Primavera. O jogador falou, não, eu venho aqui para jogar, não venho para estudar. Aí você chama os pais, que você precisa do auxílio dos pais, e muitos, não, o foco dele tem que ser o futebol. Eu não posso dar muita atividade, senão ele não vai ser um atleta profissional. Então, se a gente não tiver o berço, a família junto, é muito difícil. Está em transformação, como o Nando citou, né, ainda a gente está muito aquém nesse quesito questão Europa, mas nós estamos em transformação contínua. Hoje eu acho que todos os clubes estão focados nessa mudança. Eu acho que o Humberto está aqui, chegou, vai dar bonito agasalho, hein, meu amigo? Bonito agasalho, hein? Quero de presente um para mim. O microfone, tá? Humberto, está desligado o seu microfone.
Vou ajudar de novo. Tem um A Lu vai ajudar. microfoninho na tela, 3 botõezinhos, é o microfoninho vermelhinho. Ainda não, Humberto. Ainda não, Humberto. Vai apertando os botãozinhos aí. Fábio também chegou. Para citar, só para concluir o raciocínio, para vocês verem como no Primavera a gente leva a questão séria de escola, de frequência, de tudo para todos os alunos que estão acompanhando. Nós tivemos um atleta, ele foi seleção brasileira sub-15, saiu do Guarani, foi para o São Paulo, né, com contrato com a Adidas, recebendo um baita salário. Tive problema escolar, saiu, foi para o Flamengo, saiu, foi para o Corinthians, saiu, chegou até nós, né? Viemos falar, viemos com o empresário dele, falou, mas aqui é o mesmo processo desses outros grandes clubes. Se ele não tiver uma sequência escolar, não tiver estudando, não vai ficar aqui. Menino já com 16 para 17 anos, colocamos ele no EJA, passe escolar para ir para a escola, um monitor que acompanhava para ver se ele estava indo na escola ou não, e eu por trabalhar com formatura, então eu quase sempre estava nas escolas, eu quase sempre estava lá, cruzava ele na escola e falava, você está vendo, né, eu estou aqui quase sempre, a diretora me conhece, ela tem meu telefone particular, ela vai me ligar se você não estiver aqui. Conseguimos manter ele na linha por 6 meses, mas depois não teve mais jeito, um talento nato, mas não conseguimos. E aí você vai estudar, né, a vida dele, a história de vida dele, não era nem só pelo futebol, era mais pelos cidadãos, de transformar o cidadão mesmo, porque ele não teria outro caminho se ainda alguém não pegou ele. A gente levou ele para outro clube que teria uma condição, né, de psicólogo, ter um trabalho voltado maior para ele, porque nossa estrutura é pequena, e a gente entendia que ele, e foi até detectado, nós conseguimos um pedagogo, um psicólogo que fez uma entrevista com ele e detectou ele de um déficit de atenção, um déficit de personalidade ali, e que ele precisaria de um tratamento maior. Aqui nós conseguimos, mas ele não quis porque ele fala, não, né, isso aí é coisa para doido, não é para mim, eu não sou doido, e ele não tinha base familiar para nos ajudar nesse apoio dele. Levamos para outro clube com uma estrutura maior, mas aconteceu a mesma coisa. Hoje a gente não sei mais o paradeiro dele, mas a gente tentou no máximo possível, mas tem hora que não dá, né? Porque aí você pode, os demais, seguir o mesmo caminho dele e ia se atrapalhar todo um outro trabalho, né? Mas a importante de tudo é a gente não formar só atletas, mas aí formar bons cidadãos. Aí, Humberto, boa noite, prazer em vê-lo, cara. Faz tempo que a gente não se vê, só se fala. É verdade, professor. Boa noite. Primeiramente, eu peço desculpa por estar entrando somente agora, devido a essa correria, né, de jogos, em cima de jogos. A gente veio de Florianópolis hoje, chegamos em Chapecó, já tem que projetar o jogo de domingo. Melhor que seja assim, né, essa correria, mas eu peço desculpa a todos aí por chegar atrasado. E é um prazer, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando com vocês. Espero contribuir de alguma forma, tenho certeza que queria aprender também. Compartilho da ideia de que estava sendo falada agora. É uma grande dificuldade que nós, educadores, encontramos. Eu também, eu tive um trabalho de base no Paulista, sou oriundo de base, trabalhei sub-17, sub-20, e procurei levar também, não somente formar atleta, mas formar o homem, né, o cidadão, porque foi dessa maneira que eu fui educar, dessa maneira que trabalharam comigo quando eu fui base, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio dos educadores, dos profissionais que atuam no futebol, e não só formar o atleta, e sim formar o cidadão, até porque a gente sabe que muitos têm esse sonho de se tornar atleta profissional de futebol, mas a gente sabe que o funil ele é muito estreito e poucos que vão chegar. Mas o futebol, ele tem outros campos, não somente o atleta, tem hoje a fisioterapia, tem médico, tem analista de desempenho, fisiologista, uma gama muito grande aí de opções para você estar dentro do futebol, mas o mais importante é a gente formar cidadão para que a gente possa ter um país cada vez melhor.
Humberto, você está passando também por essa experiência que a garotada não entende que no futebol, quando você liga a televisão, o jogo 16 horas, 15h58, a televisão mostra o pessoal tocando hino e tal. Só que eles não sabem que até na véspera da partida, até o horário do jogo, tem horário para tudo, tem que respeitar horário, tem disciplina, que tem horário para café da manhã, para almoço, para janta, para reunião com o treinador, horário de chegar no vestiário para trocar, horário de aquecimento, horário para entrar em campo, senão paga a multa. Então, isso que a garotada também acha que o futebol é fácil, mas só que eles também têm que ter essa responsabilidade, a disciplina, né, de horário. Você sabe que você tem que comandar não somente atleta, mas tem uma comissão técnica por trás, tem os problemas, né, dessa pandemia, que treina meia dúzia aqui, treina meia dúzia na semana que vem, que é aquilo que nós conversamos um tempo atrás, né, mas felizmente está dando tudo certo. E então você poderia dizer para essa garotada, né, que o futebol não é só colocar o uniforme, entrar no campo e chutar a bola. Tem todo esse trabalho, né? Principalmente agora, você está num outro nível, você está no Sul, onde lá a experiência é europeia, né? De cultura europeia, no caso, né? É diferente da nossa aqui, do estado de São Paulo. Então, você trabalhou no Curitiba no passado, que também é uma outra cultura, mas tudo se baseia onde? Que todos falaram, né? Disciplina, perseverança, empenho, obediência aos horários, né? É isso que é mais importante. Perfeito, professor. Você tocou num ponto, não só o futebol, né? Em todo o segmento, tudo que você vier a fazer, você tem que partir desse princípio, né? De disciplina. Se você não tiver disciplina, você vai estar fadado ao insucesso. Então, tudo que vier a fazer, seja disciplinado, faça o seu melhor. Eu costumo dizer para os atletas, não só de base, né, no qual eu trabalhei, do profissional também, o futebol, ele te exige você renunciar a muitas coisas, né? Então, a gente fala de jovens, você chega numa carreira, hoje está estendendo um pouco mais, tá? Tem atleta jogando com 35, 36, até 38, 40 anos ali, mas a perspectiva de vida hoje do cidadão brasileiro, ele se estendeu, então ele tem mais essa outra metade para ele poder viver. Então, por isso que essa formação, essa base vai dar essa sustentação para ele, pós ele ter atingido e conseguido atuar profissionalmente. Então, você tendo disciplina, você renunciando, né, muitas coisas, porque a gente fala de jovens, de 20, 17, 23, no qual os amigos estão indo para alguns eventos, algumas festas, que é da idade, e ele está concentrado. Se você tirar uma base aqui da Chapecoense, a gente viajou na terça, na quarta-feira para Florianópolis, jogamos na quinta, voltamos hoje, amanhã eu treino, já vou para a concentração de novo, jogo no domingo, segunda-feira eu treino de manhã, já viajo para Florianópolis, e os atletas só vão voltar na segunda-feira, vai ver a família novamente, porque depois a gente tem um jogo em Criciúma na quarta-feira de volta, a gente treina em Florianópolis, já viaja para São Paulo para jogar contra o Oeste, e volta só na segunda de manhã. Então, isso aí é difícil para o atleta abrir mão da tua família, abrir mão dos seus amigos, dessas fases, né, da vida. Por isso que eu falo que tem que se renunciar a muitas coisas para que você consiga ser um atleta profissional de futebol. É o preço que tem que ser pago, né? Não só o futebol. Se você buscar ser um médico, um professor, qualquer outra profissão, qualquer outro segmento, você vai ter que renunciar a algumas coisas em prol desse sonho, desse objetivo seu, para você ser o melhor na sua profissão. Então, acho que o grande segredo é a disciplina e você, qualquer segmento que você tiver que trabalhar, que você escolher para a tua vida, você buscar sempre fazer o seu melhor. É o tal do brilho no olhar, né? Você ter esse brilho no olhar para que você possa fazer sempre o melhor. E nós, na função de treinador também, que tem essa questão de ser o líder, né? Tem muitas pessoas em nosso redor, então você tem que estar contagiando essas pessoas que te cercam e, de certa forma, contribuir com o crescimento e fazer com que eles possam potencializar suas qualidades, ser profissionais melhores, ser pessoas melhores, para que eles possam, assim, conseguir atingir os seus sonhos também. Então, a gente tem esse papel, né? Nós, educadores, temos esse papel. Então, e um profissional que eu tiro o meu chapéu, eu tive o privilégio de me formar ali, de terminar, ainda não, falta terminar o meu TCC ali na ESEF,
e eu tive que fazer os estágios, né? Então, eu vejo como é duro a vida do professor hoje. Infelizmente, é um reflexo nosso da sociedade. Hoje não tem muito respeito com o professor, então a gente está muito aquém da educação, então é por isso que a gente, do esporte, a gente procura também atacar nessa vertente, para que eles possam dar valor que têm e respeitar as pessoas com idades maiores. Infelizmente, essa palavra respeito a gente acabou perdendo no meio desse caminho, né? E alguns valores também eles foram invertendo. Então, é algo que eu sempre tenho empregado, até mesmo com profissionais. Ontem foi até tema da minha palestra, uma parte ali, justamente em questão, qual que é a sua obra aqui na vida, né? Aqui nessa fase da sua vida. O que você quer deixar de legado? Eu carrego comigo, onde quer que eu passar, eu fazer a diferença, eu conquistar, e fazer, quando o meu ciclo terminar, que as pessoas sintam saudade da minha passagem lá. Então, acho que isso é o que eu carrego comigo, e respeitar a todos, procurar ouvir e ter esse contato com todo mundo, independente do cargo hierárquico ali. Eu acho que você tem que tratar todos da mesma maneira. Ô, Gércio, nós estamos ficando velho, hein, Gércio? A última vez que eu vi o Humberto de perto, eu era repórter da Rádio Central e ele era volante do Guarani. Nós ficamos sem cabelo. Nele mudou só o óculos, não tinha óculos antes. Vai ficando velho. 2009 ele era volante do Atlético, não jogou contra a gente em Ribeirão e nós ganhamos, cara. Não, mas aqui tava suspenso, ainda bem. Ô, Fábio, você tá na área? Boa noite, pessoal. Tô na área aí. Fala aí, pode entrar, Fabião. Desculpa aí, pode se apresentar e falar. Você tem uma experiência também no futsal fora aqui de Indaiatuba, né? Ficou muito tempo longe da família, da mãe, do pai, jogando lá no Sul, futsal também. E hoje você trabalha com um projeto com a garotada, né? Pode falar aí. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Estava assistindo aqui, acompanhando a todos aí. Só craque, né? Só monstro. Aí fica fácil só complementar o que vocês já falaram, né? O convívio que a gente teve aí com uma atleta profissional, ex-atleta profissional aí de futsal. E hoje sou professor, né? Aqui na Secretaria de Esportes em Indaiatuba, né? Profissional de Educação Física e trabalho no Esporte Cidadão. Acho que dá para a gente linkar todo esse trabalho aí, toda essa conversa aqui, da formação tanto que a gente fala do aluno, a formação do jogador, né? E o Esporte Cidadão que a gente trabalha, cara, é bacana demais, porque eu trabalho de 6 a 14 anos e depois no Juventude Esportiva eu tenho de 15 a 21 anos. Então a gente trabalha com um projeto que é educacional, né? Através do esporte e tudo que vocês falaram. Seguir regras, né? Abrir mão. A gente tem os temas transversais que a gente trabalha, envolvendo a família. Então, a gente segue muita a regra. Então, os alunos que estão no projeto sabem disso. Respeita o professor, tem que respeitar os pais em casa. Dependendo da aula que é proposta na semana, se é tema transversal do meio ambiente, o que seja. A gente sempre fecha a aula frisando para eles o benefício, que é seguir a regra e ajudar em casa os pais, né? Porque o nosso projeto é como vocês falaram. Formar cidadão, em cima disso, o sonho deles, que o nosso projeto, como é educacional, é público, eles vêm sempre em busca da escolinha, né? Eles pensam que é a escolinha, e a gente, como teve a base, dá para pegar e ensinar eles legal, né? Mas direcioná-los também, porque a gente só vai ser um trampolim para a escolinha, entendeu? Quero que vocês compreendam, que depois aí vem o CT do meu amigo Nando Grana, que aí já vem mais embasado para a competição, né? Já é outro segmento, como o nosso educacional, e assim eles vão cavalgando aos poucos e vivenciando. Então, o que eu posso falar, primeiramente, agradecer o convite, Gerson, para falar com a rapaziada e falar com a molecada aí, né, com as meninadas, que a gente, como o Humberto falou aí, frisa bem, a gente tem que abrir mãos, né, e a gente segue regras, né, então eu sempre friso isso para os meus alunos. A gente tem que seguir regras dentro do esporte e dentro de casa, e dentro da comunidade, né? Hoje ele não dá como atleta, para o jogador profissional, mas se quando sair do projeto vai ser alguém, vai saber convívio com outras crianças, convívio social em outro segmento, né, de trabalho, saber que vai ter naquele local também que a gente passa, que vai ter que seguir regras também, sempre as regras, né, para que possa ser alguém na vida. Não pode chegar lá e querer fazer qualquer coisa.
Não pode o aluno chegar e falar, professor, eu quero fazer hoje tal coisa. Então, pessoal, é bacana estar participando com vocês aqui, tá? Vendo o que todo mundo falou aí. Eu trabalho sempre com eles também, mostrando que a gente tem o mundo ideal, né? E o mundo real, entendeu? Eu converso muito com eles. Eles vivem muito no mundo ideal, que fica pensando lá na frente. Eu quero ser o jogador, como todo mundo falou, sabe? Só que a gente está no mundo real. Qual que é o nosso mundo real? Qual que é a realidade da nossa criança, sabe? E de onde que ele vem? Eu dou aula na Zona Sul, eu dou aula aqui no Complexo da Morada do Sol e no São Conrado aqui na Tuba. Então eu pego bastante crianças carentes. Eu escolhi esse local para trabalhar. Gosto de ensinar, gosto de mostrar para eles os valores, as regras e valores que devem seguir, né? Então, qual que seria o mundo ideal e o real que eles vivem? O que a gente pode adaptar e trazer eles cada vez mais para o esporte? Porque eu também, um bom professor, faz com que a sua aula que tenha, minha aula no máximo são 30 alunos. Que fique sempre com 25 a 30 alunos. Se você não for um professor chamativo para atividade, mesmo mostrando todos esses valores que a gente está falando aí de seguir de regras, para que seja alguém melhor na vida depois aí, a sua aula vai esvaziar. Isso aí o coordenador vai ver. Pô, tá ficando pouco aluno, não tá sendo chamativo, sabe? Então é isso que a gente tem que fazer, fidelizar o aluno, mostrar os caminhos, sabe? Você muitas vezes, parece que não, mas aquele contato que a gente tem no dia a dia com as crianças, como o projeto aqui educacional, você é a figura paterna para alguns alunos, entendeu? Você é um cara que é da confiança, a mãe deixa o aluno ali com você e vem buscar daqui 1 hora, você é responsável por ele. Então nada melhor que você, trabalhar como o Nando falou ali atrás, trabalhar com amor, né? Para você ser um grande atleta, você tem que fazer tudo com amor, né? Ser obediente. Normalmente sempre vou falar de seguir regra. E no meu projeto, no projeto aqui da prefeitura que a gente segue, e a minha linha de conduta de trabalho com eles é isso daí. É fidelizar ao máximo, ensinar ao máximo, passar todas as vivências, sabe? Ver o mundo real que eles vivem, explicar qual que é o mundo ideal que eles pensam, que tem essa lacuna muito grande, trampolim é muito difícil, tem que perseverar, tem que batalhar, e acho que é isso aí. Desculpa alongar aí, mas é só craque que tá aqui nas vistas aí, então a gente acaba falando um pouquinho a mais aí. Viu, Lu? Vou complementar uma coisa que o Humberto falou. Pois não? Não, só falar porque acho que eu tô... Só tem fera aí desse pessoal que você arrumou, né, rapaz? A gente fica até meio perdido aí, né? Comparar com aquele tempo nosso, não tem nem condição. Você sabe para cada um falar. Jair, você é monstro, Jair. Você é monstro, Jair. Para com isso, rapaz. Não, é isso não. Eu falei, pô, que é isso? Principalmente você, o que você falou aí, deixa a gente lá embaixo. Você tomou muita dura do Leão, Jair. Pode falar. Ô, Jair, você é o único que jogou no Palmeiras, né? Não. O melhor time do mundo. Pelo jeito é palmeirense, né? Não, é porque pela conversa que está ouvindo, né? Que são todos professores mais novos, né? Quer dizer, falar do meu tempo para comparar com o de hoje é muito diferente, né? Então a gente fica até meio perdido, nem falar, não existe nada disso existir naquele nosso tempo. Era você sabia jogar ou não sabia, meu filho, senão você ia trabalhar. Agora não, como existe as escolinhas que tem, né? A preparação é outra. Você vai num clube, você já vai indicado, você já vai como formado com o jogador. Você vai, porque o de primeiro Palmeiras, na minha época, pelo menos, lá tinha a concentração deles, eles estudavam, era obrigado. Quem morava em concentração tinha que estudar, né? Agora, quando é comercial, não. Lá você aparecia, treinava, ia embora, muitos iam para a noite, né? Então, são poucos que apareciam e seguiam em frente. E hoje, conforme essa lei também, que é a lei do Pelé, né? Que o moleque com 15, 16 anos vai a um clube lá, já oferece tanto, já leva ele embora. Quantos jogadores que apareceram em seleção brasileira lá fora que você nem conhecia na vida? Porque hoje, você segurar um moleque da base, moleque bom, no mínimo ele está ganhando 50 mil por mês. Todo mundo aí, para ser jogador tem bastante. Você vê qualquer. Agora, você é um atleta mesmo, dedicado, são poucos que ganham bastante. Certo? Então, falando para o Gerson, se tiver problema, né, eu deixo vocês aí à vontade, né? Só complementando, viu, o que o Humberto falou, eu sei que daqui a pouco vai vir pergunta da garotada aí, né? Eu falo com propriedade. Quando minha irmã casou, eu fui o único ausente no casamento. Eu estava no Apucarana
E eu ia vir para Jundiaí no casamento, mas houve um problema lá, que o filho do treinador estava no Uruguai, estava em coma, ele precisou viajar, então eu tinha que ir como técnico no jogo contra o Atlético Paranaense e não podia vir no casamento. Estaria tempo de voltar para Curitiba. E o Humberto também eu sei da particularidade, peço desculpa a ele, que ele está lá em Chapecó e a esposa e a filha em Jundiaí. Quer dizer, tem os lados bons no futebol, mas tem esse lado, entendeu? Lado da família, a gente fica distante, né? Fica longe. O Nando ficou na Itália quanto tempo longe do pai e da mãe, né? E assim todo mundo. Então, tem a vantagem, mas tem que conviver com a desvantagem também, tem que aprender esse lado. Gerson, pode aproveitar a oportunidade, pedir desculpa aí, pedir licença, rapaziada, eu tenho um compromisso agora às 8h20. Fica à vontade, cara. Queria agradecer demais a oportunidade, agradecer por rever o Humberto, rever Heitor Fredo, você é monstro, Heitor Fredo. Nando Grana só não foi melhor do que o Adriano Folha, que também foi rei lá na Itália. Esse é meu irmão, meu irmãozão. Monstro, Eliseu, Fábio, enfim, todos aí, muito obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo, e estou aqui sempre à disposição dos amigos, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado mesmo. E eu vou pegar o gancho, já que a gente abriu o Gerson, que tem algumas perguntinhas rolando aqui no chat, e aí a gente pode fazer meio que um bate-bola. A gente tem muitos professores de educação física. Agora é você que comanda aí, pode fazer a pergunta. E tem muitos alunos aqui também, e é muito gratificante a gente poder ver que o trabalho que nós profissionais fazemos dentro da escola tem reflexo direto, né, nas crianças que chegam para vocês, nos futuros atletas. É muito bom a gente saber que essa parceria existe mesmo que à distância. Então, é excepcional receber a fala de cada um. E aí eu vou fazer um desafio. Tem muita pergunta no chat. Para deixar mais intimista essa conversa, eu vou pedir para quem tiver pergunta, abre o microfone e direciona aí a pergunta para quem vocês quiserem. Vou dar um exemplo de pergunta que veio aqui, tá? A Maria Cláudia perguntou o seguinte: nos grandes times de futebol, há também acompanhamento escolar para conseguir fazer um contrato para treinar e ele poder ser um atleta de alto nível? Eu acho que muito o Humberto falou disso, né? Do acompanhamento. E aí eu queria que alguém mais explanasse um pouquinho sobre isso. Falando aqui pelo Primavera, sim, é obrigatório. Claro, ele na categoria de base, no profissional não mais, né? Que aí o atleta já se tornou profissional, pela idade não há exigência maior. Claro que a gente aconselha, mesmo sendo um atleta profissional, se ele conseguir conciliar o estudo com a profissão de atleta profissional, é o ideal. Hoje, cada vez mais, você vê ex-atletas atuando como gestores de futebol, né, ou até mesmo alguns que abandonou no futebol para ir para uma outra carreira, gestores financeiros, né? Então está aqui o Humberto, que é um ex-atleta, hoje é treinador, mas teve que estudar, se adequar para se tornar jogador, do Nando. Nós temos na federação, por exemplo, o Mauro Silva, que é um gestor, né? Hoje nós temos no Primavera também um gestor, que é o Dé, então tem o Fábio Vidal, então não só ali na categoria de base, mas para a sequência da vida dele, o estudo é fundamental para tudo. Eu acho o seguinte, só pegar esse gancho só rapidinho, desconfie do clube que não está preocupado com a educação do atleta da base, porque o clube que não está preocupado com o mau cidadão é o clube que lá na frente é um mau pagador, vai mandar o treinador embora no meio de um projeto, é o clube que não vai ter responsabilidade com atletas jovens que venham de outra cidade, que muitas vezes morem no alojamento. Então, o bom clube, o clube que tem o cuidado de ser estruturado, ele vai se preocupar com a educação desse atleta. Desconfie do clube que muitas vezes pode até ter camisa, pode até ter história, mas não tem esse projeto de base. E certamente o Humberto pode falar muito bem disso, porque a Chapecoense é um clube que tem um cuidado muito grande com a formação do atleta também.
Perfeito, Heitor. Assim, ó, eu não vou nem falar da Chapecoense, porque eu cheguei agora, eu vou citar o exemplo que eu vivi. Eu, o Fábio Vidal, que vocês estão mais próximos aí, que também vai ter a oportunidade, provavelmente ele já deve ter falado em uma outra ocasião. Eu sou natural de Vila Velha, no Espírito Santo, eu venho para São Paulo com 15 anos de idade. Imagine a responsabilidade que um clube tem, pegando esse gancho que você falou, né? Então, ali passa essas pessoas ser mesmo a figura do pai, como o Fábio falou lá atrás. Nós vamos ver no professor, no educador, no diretor, uma figura paterna nossa, porque você está distante, no meu caso. Eu saí de lá, eu finalizei o terceiro ano, agora mudou, né? O meu último ano de escola, eu terminei em Jundiaí, era algo que meu pai só me liberou, eu saí com essa condição de terminar o último ano. Lá tinha essa cobrança, na época a gente tinha assistente social, tinha psicólogo, tinha um acompanhamento muito bom, não somente desses departamentos, mas também dos treinadores que nos formaram dentro e fora de campo. Havia uma cobrança, sim, em questão de notas. Se você não tivesse nota, você não iria para o jogo. Então, isso nos ajudou bastante. Nós, quando jovem, muitas vezes reclamavam, isso aí eu compartilho com vocês aqui, faço a minha culpa, a gente queria só jogar, mas existia uma cobrança muito firme, até mesmo em você arrumar a sua cama. Todos os dias passava assistente social, se você não arrumar a sua cama, ia vir descontado na sua ajuda de custo. Então, está te educando também. E aí você vai dando valor a certas coisas, pequenos detalhes. E isso eu pude trazer comigo, essa formação que eu tive, essa base, tanto é que eu sou muito grato ao Paulista de Jundiaí, não somente que me abriu a porta para eu realizar meu sonho de ser atleta profissional de futebol, depois, posteriormente, iniciar essa carreira de treinador, mas o mais importante é essa formação de construir uma família. Hoje a minha esposa é de Jundiaí, eu fiquei residência de Jundiaí, tenho minha família toda lá no Espírito Santo, tenho uma gratidão enorme pelo Paulista, pela cidade de Jundiaí também, e por trazer essa vivência, essa experiência que eu tive lá atrás, também quando eu fui treinador de sub-17. Eu tive, vocês que acompanharam, não vou citar o nome, mas eu tirei por 2 ou 3 vezes 2 atletas que eram melhores jogadores, um jogo de decisão, por ele não ter tido um boletim bom, as notas deles era ruim. E aí nós vamos buscar por que é ruim. Se você treina um período, você tem 2 períodos para estudar e você não consegue ter notas boas. Aí você começa a fazer uma investigação do passado desses atletas. Qual foi a formação? Muitos deles não têm pai, muitos deles têm pais envolvidos com droga, não tem essa fonte de figura paterna, e aí fortalece essa busca que ele vai ter em você. Então, por isso, a nossa preparação para você poder educar essa pessoa. No meu caso, meu pai e minha mãe me cederam, abriu mão para eu buscar meu sonho, colocando o filho em mão de pessoas que não têm o conhecimento, não têm esse contato. Olha que loucura que é. Então, você tem que ter um profissionalismo, o clube tem que ter uma seriedade, e nós, educadores, nós profissionais, temos que ter capacidade para poder pegar esse garoto que vem de cada cidade, cada estado, com uma cultura totalmente diferente, para que você possa contribuir com a formação dele como homem, como cidadão, e posteriormente como atleta. Então, é uma responsabilidade muito grande. Em todas as oportunidades que eu tenho, eu brigo bastante para que essas pessoas sejam muito bem remuneradas. Muitas vezes você ganha um valor muito irrisório e você tem uma responsabilidade muito grande na vida futura dessas pessoas. Então, nós, quando eu tenho a oportunidade de falar com os políticos, eles possam criar leis que venham dar uma condição melhor, não somente financeira, mas de estrutura também para esses profissionais poderem contribuir. E isso vai ser um reflexo lá na frente com a sociedade melhor. Então, a educação é a base de tudo. Então, é uma tarefa muito árdua e, como o Heitor falou, desconfiar desses clubes que não têm enraizado essa defesa, porque senão você vai estar indo para uma outra vertente e você vai acabar perdendo o fim. Eu acho que o Fernando Grana tem compromisso também, não tem, Fernando? Não, tá tranquilo, dá mais 10 minutos para ficar aí, tá de boa. Tá gostoso, o papo tá bom, tá desenrolando.
Compromisso, eu chego atrasado no compromisso, não tem problema não. Eu super agradeço. É um prazer ficar aqui com vocês. É um prazer mesmo. Eu vou aproveitar, tem uma pergunta no chat da Juliana, é para o Heitor. Ela perguntou assim, eu queria saber do Heitor como alguém faz para se tornar comentarista. O comentarista, normalmente, ou é alguém que foi repórter, alguém que é jornalista e trabalhou diretamente com o futebol, né, como repórter de campo, como narrador, ou alguém que veio do futebol. Mas, para resumir, o comentarista é aquele que tem que ter muita análise sobre o jogo e, basicamente, estudar demais, não só o jogo que ele está assistindo, mas o futebol como um todo. Eu costumo dizer que, para quem trabalha com esporte como jornalista, assistir jogo de futebol é igual para quem é músico e tocar um instrumento. Quanto mais você toca um instrumento, um violão, um teclado, mais craque você fica nisso. Para quem trabalha com futebol, para quem é comentarista, quanto mais jogos de futebol você assiste, mais você percebe por que um treinador fez uma substituição, mais você percebe por que um jogador optou por aquela tática, por aquela jogada. E o comentarista ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele está falando para torcedores que muitas vezes conhecem mais de futebol do que ele, e ele está falando sobre profissionais que estão dando a vida para aquilo, que são dedicados. Então, uma função do comentarista é analisar e criticar o profissional naquele momento do que ele está fazendo. Um Beto acertou numa alteração, um Beto errou numa alteração. O comentarista não pode nunca mexer com a pessoa em si, falar mal da pessoa. Fulano não serve para ser jogador, fulano não serve para ser treinador, porque muitas vezes é o comentarista que não serve para estar com o microfone na mão. Então, assim como os jogadores, eles têm toda uma preparação, têm todo um cuidado, quem trabalha com a imprensa, quem trabalha com o microfone, também tem a responsabilidade, também tem o estudo e também tem o desapego a algumas coisas, porque o jogo de futebol acontece no domingo, quem trabalha com futebol também trabalha no domingo. Então, assim como o profissional do campo também abre mão de momentos com a família, o comentarista, o repórter, o narrador, eles também abrem mão para levar a informação, para levar aquela imagem, para levar aquela narração para o torcedor que está em casa. Então, o futebol como um todo, ele é um entretenimento, ele é a diversão, ele é a paixão para o torcedor, para quem está em casa, para quem está na arquibancada. Para quem está trabalhando, jogador, treinador, massagista, médico, repórter, narrador, árbitro, é profissão. E profissão exige paixão, profissão exige estudo, profissão exige se preparar todos os dias para fazer aquilo que você gosta, mas que não é só o teu prazer, não é só o teu hobby, é tua responsabilidade do dia a dia. Ô Gerson, você não me incomoda não, porque tá chegando visita aí, eu não sei se você precisa de alguma coisa, alguma pergunta, tá? Tá aberto. Não, Jair, fique à vontade, nós agradecemos, tá, pela sua presença, porque, você é um parceiro, faz tempo que a gente não se vê, e contribuiu bastante, porque, veja bem, nós temos a garotada começando agora, né? E você também passou por uma fase mais antiga, mas também seguiu as mesmas regras, entendeu? Lógico, o tempo era outro, como você falou. Hoje está mais fácil ser um jogador de futebol e não um atleta. E aquele tempo tinha que ser atleta mesmo, senão não jogava. Então, foi muito importante sua fala, sua experiência, entendeu? Porque contribuiu bastante para a garotada. Não é só garotada, tem muitos pais assistindo que certamente xingou você ter cruzado a bola na cabeça do Leivinho em 74, mas tem muita gente, que nem o Heitor Fredo, que ficou contente. Viu o lance lá e pô, o Ronaldo ter feito o gol. Não foi cruzamento, foi um bico, deixa der um chutão lá na área. Foi um passe, né? Entendeu? Mas foi um prazer, Jair. Pô, obrigado pela participação. Tá? Que a gente não está mais assim, no nível desse pessoal que você arrumou aí, né? Porque não, mas está assim. É tudo novinho, rapaz. Não dá para acompanhar a cabeça deles, não. A nossa é outra. Ô, Jair, mas você fez a nossa alegria aqui dos palmeirenses que estão assistindo a live. A gente te admira muito. Foi um prazer imenso você estar aqui, viu? Ó, o Dirley está lá curtindo também. Eu quero autógrafo ainda, Jair.
E o dia que chama, é mais... Você, quando eu fiz o comentário ali de melhor time do mundo, você adivinhou que eu sou palmeirense, né? Mas eu quero autógrafo ainda. Fala pro Gerson, é quando arrumar uns caras mais velhos pra gente conversar, porque... Pode deixar. Será que o Palmeiras ganha esse Paulista ou não? Não. Vai dar Corinthians, se quiser saber. Infelizmente. Pior que eu acho que dá Corinthians mesmo. O Palmeiras foi ajudar o Corinthians e deu isso aí. Você vai ver só, vai dar Corinthians. Não conseguiu fazer um golzinho lá na primeira fase ainda? Mas você vai ver só. Vamos ver. Vamos torcer. Obrigado, Jair. Bom fim de semana e se cuida aí, hein, cara. Vixe, eu tô trancado não é quarentena, acho que é centena, sei lá, quantos dias já tem em casa. Duzentena, vai ser um ano inteiro. Mas tudo bem, estamos tomando uma cervejinha agora, tá bom. Tá? Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, boa noite. O dia que precisar, pode avisar, tá? Beleza. Fala, Rodrigo. Um abração. E aí, pessoal, alguém tem mais pergunta? Dirley, você que é fã, acompanha futebol todos os dias. A gente tem um monte de professor aqui de educação física, sintam-se à vontade aí, que essa live é de pergunta, de participação, a gente super agradece. Na verdade, eu quero mais agradecer, né, todo esse pessoal que está aqui, né? A gente poderia fazer uma live com cada um aqui, que a gente teria assunto, né, para mais de horas aqui, né? Ficaria 3, 4 horas com cada um aqui, né? E vendo tantos companheiros aqui, né? O Eliseu, que eu estudei na época junto no Antônio de Pádua, o professor Gerson, que já trabalhou comigo lá no Maria Aparecida, sem contar a Gênia, que vem trabalhando com a gente já há vários e vários anos, né? Desde quando eu era inspetor ainda do Antônio de Pádua. Então, é mais agradecer mesmo a presença de todos e é um prazer e uma honra, né, estar aqui ao lado de tantos profissionais excelentes, né? Eu quero deixar claro também que eu não sou um professor da escola, só intermediei de livre e espontânea pressão, né? Vocês sabem que... Esposa, né? Mando pra caramba aqui em casa. Desde semana passada, liga pra turma. Eu fui ligando, né? É assim, a dona da pensão que manda, né, Humberto? Não tem jeito de escapar, né? Só muda nome, RG e endereço, cara. Endereço. Até de longe, né? Até de longe ela manda, não tem como. Não tem jeito. Mas tem mais pergunta, Lu? Manda bala. Desculpa, Gerson, não foi no Maria Aparecida, não. Foi no Milton, né, que a gente trabalhou junto. Eu tô confundindo aqui. No Milton. Aqui acho que a galera ficou mais tímida, Gerson. Se tiver mais alguma observação... Gente, de verdade, eu fiquei ouvindo o tempo inteiro. Vocês não fazem ideia da importância da fala de vocês. Aqueles que não puderam acontecer, a gente está gravando, enfim. É muito importante, nesse momento de quarentena, apesar do Gerson fazer piada que está na pressão, né, por causa da G em casa, para vocês participarem, é um momento muito importante essa fala, né, da dedicação, porque estamos todos em casa meio que perdidos, sem saber por onde ir, sem saber o que fazer. Nós, professores, né, na escola, fazendo o possível para trazer cada vez mais novidade. O Gerson conseguiu entrar em contato com vocês, trazer vocês para conversar com a gente, que somos um grãozinho, né, de arroz no meio da multidão, que é esse Brasil. Mas a gente super, 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 super agradece mais Lu, posso falar? Desculpa interromper. Não, pode falar, direito. O Marcelo, da diretoria, representante da diretoria, está presente. Não sei se ele quer falar algo. Ô, Marcelo, por favor. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Viu, eu não, na verdade, eu tô ouvindo, só que não sou muito adepto ao futebol, não é que eu não sou muito assim, não acompanho tanto, assim, entendeu? Eu tô ouvindo os depoimentos, tô ouvindo o pessoal falando tal, falaram aí de 74, que foi ano que eu nasci, então eu tô meio assim, sabe? Eu falo assim, tô só ouvindo. Mas eu quero agradecer a participação de todos vocês, porque o que vocês estão fazendo aí com relação aos alunos, isso é muito importante. É bom
por ter profissionais que nem vocês que se importam, né, com os nossos alunos. E quero agradecer em nome da diretoria, em nome do dirigente, né, que o dirigente era para estar participando conosco hoje, mas por conta de compromisso não deu para estar entrando na live. E fica meu agradecimento com relação à diretoria. Certo, gente? Um abração. Valeu, Marcelo. Luciana, Gerson. Pode falar, Nando. Como o Gerson falou que a patroa manda em casa, já estou recebendo uma chamada aqui, né? E como o Marcelo falou aí antes, independente do futebol, acho que essa live é bem bacana, porque aqui todos colocaram também a experiência de vida, né? O que viveram. E naquele grãozinho de arroz que você falou, Lu, nós somos todos iguais. Acho que nós vivemos numa comunidade que a gente não tem que olhar para o nosso lado e achar que ninguém é melhor que ninguém, né? Então, isso daí é uma mensagem que eu quero deixar, né? Eu sou um cara que sempre sonhei em trabalhar no social, né? Nunca tive oportunidade, porque para você trabalhar no social, você tem que ter um projeto muito grande por trás, você tem que ter investidor, né? E assim, hoje eu faço parte de uma campanha aqui em Indaiatuba, né, que iniciou através de 3 amigos, sem fins lucrativos, sem política, né? Se chama Indaiá Sem Fome. Inclusive, quero agradecer ao Humberto, que, há um tempo atrás, acho que através do Vidal, mandou um vídeo para nós, né, do Indaiá Sem Fome. Nós já vamos para a 4ª distribuição de alimentos, cesta básica para famílias carentes, né? Que nessa pandemia, acho que nada mais justo de quem puder um pouquinho a mais do que aquele que está na frente. Se puder ajudar, ajude, seja solidário. Isso também é uma mensagem que eu quero deixar para os jovens, né? Para esses adolescentes, para eles olharem para o lado e saber que não existe diferença, não existe raça, não tem que existir discriminação, tá? Então, Humberto, eu agradeço em nome do Indaiá Sem Fome a mensagem que você mandou para a gente, né? Porque o que acontece? Às vezes, esses adolescentes, essas crianças, olham para os profissionais, para essas referências que aparecem na televisão e acham que são pessoas de outro mundo, né? Então, na mente deles, eles acham que são uns monstros, é diferente deles. E ao contrário, nós somos seres humanos. Cada vez que eu falo, eu me emociono. Aqui dentro tem um coração que bate. Aqui corre sangue, igual no de cada um de vocês e de cada um que está escutando essa live, tá? Então, quero deixar aqui um beijão grande a todos, a todo mundo que participou, cada um na sua área, uma boa sorte para o que vem para frente aí, depois da pandemia, e que a gente possa superar essa crise toda que o país vem vivendo, né? Não somente com o Covid, mas a crise econômica, desemprego, enfim. Então, mandar uma energia positiva para todos, que a gente possa superar e conseguir caminhar de cabeça erguida pós-pandemia. Valeu? Muito obrigado a todos, tá? Muito obrigada, Nando. Valeu. Fernando, eu que primeiro eu te parabenizo aí pela iniciativa, você e os seus 2 outros amigos, né, pelo esse projeto, e coloco aqui à disposição que vocês precisarem aí para estar ajudando, assim como o Fábio também, se tiver mais alguém aí com algum tipo de projeto também, pode contar comigo no que for preciso, mesmo distante, a gente vai procurar estar ajudando da maneira que for necessário aí para a gente poder contribuir, né, cara? Acho que a minha mensagem naquele dia foi justamente isso, aquele que hoje tem uma condição melhor para ajudar aquele mais necessitado, que hoje está precisando, a gente possa estar estendendo as mãos e ajudar esse parceiro ao lado, né, independente de se a gente conhece ou não, mas eu tenho certeza que qualquer ajuda a gente vai fazer uma família, uma pessoa um pouco mais feliz. Então, estou me colocando à disposição, eu ouvi o projeto do Fábio, parabéns pela iniciativa, e o do Fernando, pô, que legal, cara, tá participando aqui, você vê, a gente nem se conhecia, mas aqui é um cara que tem o meu respeito, todas as pessoas que estão à frente de algum projeto, pode sempre contar com o meu apoio aí, com a minha ajuda no que for preciso, e falar para os jovens, né, para os meninos, né, tenha disciplina, luta, busque, se entrega, faça o seu melhor em busca do seu sonho, mas o mais importante, respeita o professor, respeita as pessoas que estão em sua volta. Eu acho que o tal do respeito tem ficado aí um pouco meio distante,
para que eles tenham disciplina, que eles tenham respeito e lute pelo seu sonho, pelo seu objetivo, que, como você falou, são todos iguais e a diferença que eu sempre cito, né, daquele que conseguiu atingir um sonho, que tem um lugar de referência dentro de qualquer segmento, é porque ele acreditou, ele trabalhou, teve disciplina, renunciou muitas vezes, teve a oportunidade sobre aproveitá-la, e que também continue, porque os planos de Deus estão aí, cada um tem o seu tempo, e se ainda não chegou o seu momento, continue a trabalhar, que esse momento vai chegar. E não se corrompa, não vai para o caminho errado, o caminho mais fácil, porque tem muitas ofertas aí, que essas ofertas ela vai te levar para um caminho ruim e muitas vezes sem volta. Então, fuja mesmo de drogas, dessas coisas do dia, falar de forma mais radical, e ouça os seus professores, que tenho certeza que eles querem sempre o bem de você. Parabéns a vocês aí pelos projetos. Excelente, professor. Obrigado. Beijão para todos. Valeu? Valeu, Nando. Obrigado. Valeu, obrigada, Nando. Ô, Lu, deixa eu só esclarecer uma coisa aí para os alunos, né, para a direção da escola, os pais. Além do Fábio, do Nando, que tem projetos diferentes, né? O Heitor, por que eu convidei o Heitor? O Heitor tem uma audiência enorme aqui em Indaiatuba, no programa dele, da meio-dia. Ele sabe disso, que eu já fui em vários locais, tem dias atrás aí, ele aparece naquele horário, né? O Humberto, até pouco tempo atrás, jogou o campeonato amador aqui em Indaiatuba, né? E, logicamente, o Eliseu, ele é o ativo mobilizado do Downtown de Padre, ele tem aquela fichinha lá, né? Como tudo que ele já disse, nós dissemos que ex-aluno, iniciou vários projetos, né? É um administrador. E eu vou aproveitar, Humberto, vou botar o Eliseu numa sinuca aqui. Quando você vier jogar em São Paulo, só de campo para treinar, o Primavera está à disposição, tá? Fica tranquilo. Certo? Com certeza. Somos sempre clubes co-irmãos. Beleza, Lu? Tem alguma pergunta, Lu? Senão a gente já libera o pessoal, que todos têm compromisso, né? Sim. Pessoal. Pode falar, pode falar. Estou avisando aqui pro Humberto, para a galera toda aí, que eu faço parte do projeto do esporte educacional aqui, mas é projeto da prefeitura, tá? Na nossa prefeitura aqui, da Secretaria de Esporte de Indaiatuba, um projeto educacional, como eu falei antes, esporte cidadão, junto com juventude esportiva, tá bom? Não, sem problema. E aí eu não sei quem pode responder, Gerson, porque o Gabriel Leite perguntou assim: eu queria saber a opinião sobre a volta precipitada do futebol, onde temos mais de 1.000 mortes por dia, e teve a volta dos esportes. Amo esportes em geral, mas né, e sem contar que, além de atletas, envolve uma gama enorme de funcionais, de clube, emissoras e tudo mais. Qual poderia ser uma outra saída, no caso? Eu posso começar falando sobre isso? Eu acho que a volta do futebol, que eu também considero precipitada, ela nada mais é do que um reflexo de um país que está todo precipitado na Covid-19, na pandemia. Quando você vê o comércio abrindo, o shopping abrindo, você pensa, por que não o futebol? Mas assim como há um erro na administração como um todo da pandemia, no futebol faltou também a participação da federação de cada estado, da CBF, de basicamente abrir os cofres e dividir o dinheiro que não é para ser da CBF, da Federação Paulista, da Federação Catarinense, mas sim dos clubes que fazem essas federações e essa confederação serem fortes. Porque o que me espantou mais foi um dos maiores clubes do Brasil, um dos mais ricos, o Flamengo, encabeçar a campanha de querer voltar. O interesse maior tem que ser dos clubes pequenos, porque os clubes grandes, eles sobrevivem a 5, 6 meses sem futebol. São clubes que têm sócios torcedores, são clubes que têm cotas milionárias de televisão, são clubes que têm patrocínios de camisa. O problema é o clube do interior, com um jogador que ganha muitas vezes um salário mínimo, que não tem nenhuma estrutura para se bancar por 2, 3 meses. E por mais que a federação, falando em São Paulo, a Federação Paulista tenha feito algumas concessões, tenha liberado algumas verbas, ainda não é suficiente para dar uma segurança para os clubes e para os jogadores. Então, eu acho que essa pressa vem muito do atropelamento geral que a gente está vendo no Brasil. E, infelizmente, o futebol está inserido nisso, porque ele também gira a economia, ele também tem muita gente empregada, tem muita gente dependendo do futebol.
Uma hora ele ia ter que voltar, mas exemplos mostram que muitas vezes essa volta foi precipitada. E o futebol catarinense acho que é um exemplo disso, que voltou, a Chapecoense apresentou casos, Humberto Louser teve, inclusive, um caso positivo de Covid-19, felizmente saiu daqui com a gente, mas lá em Santa Catarina, imagino que isso tenha bagunçado muito a cabeça dos dirigentes e das autoridades de querer voltar, mas será que era a mesma hora certa? Os profissionais só cumprem o calendário, o jogador tem que jogar, o treinador tem que trabalhar, o repórter tem que cobrir também o evento. Bom, eu vou concluir um pouquinho também. Eu não acho que foi precipitado, né? Eu acho que a paralisação sim foi precipitada. Né, criou uma descrença muito grande no Brasil, justamente porque o pico sempre foi no mês seguinte e nunca chegava. E isso acabou afetando muito a desconfiança de todo cidadão. Mas eu tenho que levar sempre, todos cobram uma gestão profissional dos clubes de futebol. Todo mundo cobra, mas se trata diferente o futebol. Se você pegar hoje, qual o maior, aquele que combate, não fez exame. Hoje tem todo um protocolo, né, nós temos que seguir, todos fazendo exame, todos testando antes de retornar ao futebol. Então há uma preocupação com a segurança também de todos os envolvidos. O futebol hoje emprega 156 mil pessoas no Brasil. Se a gente pegar no mundo hoje, o futebol em questão de PIB só perde para automobilismo, né? Então se movimenta muito e muita gente depende do futebol. Qual a diferença de um funcionário de um supermercado para um atleta de futebol? Existe diferença de vidas? Não, todos somos iguais. E a preocupação que está tendo com o futebol é muito grande. Então nós estamos sendo os exemplos, que deveria ser seguido por todos os outros setores. Você tem os médicos, a equipe de segurança, todo mundo que está trabalhando na linha de frente, que não foi feito exame. O futebol preocupou com tudo isso antes de voltar. Está testando todos os atletas, testando, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Eu não posso falar em todos os estados, mas o Humberto está aqui, eu acho que lá em Santa Catarina também seguiu o mesmo protocolo. Então nós estamos sendo diferentes, nós estamos sendo muito mais profissionais do que qualquer outro setor, que está tendo uma preocupação de testar todos, não sei, aí cabe também as equipes que vai trabalhar na partida, de ter essa preocupação com o seu funcionário, de fazer o teste, de ter um acompanhamento, né? Então eu não vejo precipitado, eu acho que foi precipitado sim a paralisação. Eu acho que ainda mais para os campeonatos estaduais, um mês poderia ter terminado, né, essas competições. Existem estudos que já comprovavam que o pico maior seria em junho e julho, porque é um mês mais frio, então, mas aí não cabe a mim também, não sou médico, não sou da área de saúde para discutir isso. Mas a questão de gestão, eu não acho que é profissional. Os clubes hoje de futebol, principalmente para os clubes menores, já é deficitário no extremo, né? Tá aí o Humberto trabalhou né, desde o Paulista de Jundiaí, hoje está no Chapecoense, passou pelo Curitiba, né, e sabe disso que eu estou falando, né? Hoje na Série A3 um campeonato não se paga, você só tem que investir. E se você imagine, né, hoje nós tivemos que fazer isso, não conseguimos manter toda a nossa categoria de base dispensada, porque a gente não tem atividade, e consequentemente nós dispensamos todos os profissionais da categoria de base. Então existe uma vida após pandemia, existe uma vida durante a pandemia, e você tem que trabalhar de forma de gestão. Então eu não vejo que o futebol foi precipitado. O futebol está sendo exemplo para todos os outros segmentos. Não vejo o comércio se preocupando, tendo um protocolo onde todos os seus funcionários estão tendo que ser testado. Nós vamos retornar agora dia 10, o Primavera retorna dia 10. Mas antes de retornar ao treino, tem uma bateria de exame de Covid. Tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, né? Nós temos 3 testes já agendados de Covid. A pessoa que, né, o atleta ou qualquer funcionário que venha testar, tem um protocolo de isolamento. Durante a partida tem um protocolo de isolamento. Então eu acho que o futebol, nesse caso de pandemia, está sendo exemplo para todas as outras categorias. A preocupação maior com o ser humano que o futebol está tendo, pelo menos em mídia, eu não vejo a divulgação na maioria,
né? Se a gente pegar hoje, no sul, o Humberto está aí, eu acho que lá está tendo um problema muito grande, que é nos frigoríficos, que está tendo uma grande porcentagem de contaminados nas empresas de frigorífico, que não foi exigido delas fazer teste em todos os seus funcionários. Aqui teve essa questão, sim, Eliseu, foi logo depois, eu acho que deve ter um mês atrás, né, que teve um teste em massa, né, então, claro que aumentou o número aqui em Chapecó, muito em função disso, né, nós da Chapecoense vivemos isso aí, mais de 30 funcionários, né, colaboradores, desde atletas e de outros setores também aqui do clube, mas vale ressaltar o trabalho da equipe médica aqui, do presidente, o cuidado que eles estão tendo com todos esses profissionais. Na primeira testagem, quando a federação, o próprio governo liberou para o retorno, né, eu cheguei aqui dia 3 de maio, nós ficamos um período de 14 dias, reclusos, todos treinando dentro das suas casas, né, e depois fomos fazer esse teste, o PCR lá e o teste rápido, e o clube ele disponibilizou para todos os atletas, funcionários e seus familiares presentes aqui em Chapecó. Então, foi feito, nesse primeiro momento, teve 2 casos somente, um da mãe do rapaz da assessoria e uma funcionária do CT. E foram afastados imediatamente, e aí depois, cada semana, iam repetindo os testes para poder avançar. Desde o primeiro treinamento, que era individual, então exigiu bastante da gente também, e depois em pequenos grupos, grupo de 6, para depois ir para 12, e aí foi assim até chegar na realidade que a gente está habituado, né? E depois desse número de casos aqui, então, nenhum atleta ele vai retornar, aquele que foi testado positivo, nenhum atleta vai retornar sem fazer todos os exames a nível de coração, pulmão e cabeça, né? Então, todos eles estão passando por uma bateria de exames, por especialistas. É claro que são exames caros, esse PCR também ele é caro, mas a gente tem aqui como patrocinador a Unimed, que tem ajudado bastante. Então, por isso, estão fazendo. Não sei se os outros clubes estão seguindo essa mesma cartilha, mas aqui tem que parabenizar os profissionais da parte médica e com o aval do presidente, é claro, estão tendo essa responsabilidade, que a gente não tem a certeza de nada. Cada hora surge um assunto, né? Então, o risco é iminente para todos. Inclusive, eu tenho essa preocupação. E até falei com o doutor, né? Então, já está agendado também. Infelizmente, ele está em cima de viagem, mas amanhã eu estou indo fazer o exame também. Tem que fazer outro do sangue para poder, um desses exames que a gente vai fazer precisa como chama lá, do líquido que aplica lá para a imagem ser melhor, fugiu da cabeça agora, se alguém se lembrar aí. Então, a gente precisa ter o exame de sangue também para poder se a gente está apto ou não para receber essa aplicação, né, para fazer todos esses exames de imagem aí, desses órgãos que eu citei, né. Então, a gente tem que dar parabéns nessa questão da Chapecoense, mas é uma interrogação gigante, eu vejo. É claro que, em muitos casos, a economia ela se sobrepôs à área da saúde, então, cabe a cada departamento visualizar e ver o que é melhor, mas é claro que lá atrás, em algumas oportunidades que eu tive em alguns canais aí de participar, lógico que a gente é apaixonado pelo futebol, eu dependo do futebol, mas a gente tem que colocar sempre a vida, né, em primeiro lugar. Então, se todos tiverem segurança, eu não vejo também o porquê não voltar, mas que tem essa segurança, que a gente retornou aqui, parou uma vez, aí retornamos de novo, aí parou de novo, em 18 dias eu fui para um jogo, sendo que eu pude treinar com a minha equipe 5 vezes só. E o meu oponente, ele pôde treinar todos os dias, então você entra, querendo ou não, fragilizado. E hoje eu estava conversando com o meu preparador físico e o fisiologista, a gente pega a carga das últimas semanas, tem um decréscimo gigantesco da 7ª para a 8ª semana. Você não consegue treinar. Temos tipo 7 dias sem dar treino, então essa carga ela é diminuída, então a gente vai pagar esse preço nessa sequência de jogos aí, provavelmente com o risco de lesão mais aumentado. Então a gente tem que se cercar de todos os lados para minimizar isso aí
e performar, né? Porque todos os dias nós temos que estar provando, temos que estar dando o resultado, porque a gente sabe que se a gente não conseguir o resultado, amanhã a gente está desempregado. E acho que a gente finaliza. Vou cortar vocês. Eu acho que a gente consegue finalizar com a pergunta da Carla. Ela colocou assim: nos deparamos com muitos alunos com sonhos de seguir a carreira de jogador de futebol. Qual seria o primeiro passo para que essa construção se tornasse mais sólida? E quais os cuidados que esse jovem precisa ter ao buscar um espaço tão disputado? Eu vou deixar o Fábio começar respondendo agora. Então, pessoal, acho que já na própria live aqui já foi dito, né, pelos amigos aí presentes, né, desse espaço a ser conquistado, da importância, o primeiro passo a ser dado. São caminhos que já começa agora, né? O agora já é no educacional, é na escola, respeito com o professor, essa obediência, né? Essa obediência que tem ali no sistema educacional vem trazer depois para a realidade da quadra, né? Você vai conseguir enxergar, se tornar também um atleta inteligente para ver que também o seu treinador pede, né? E dentro de sistemas, enfim, etc. Então, você sendo um atleta inteligente no educacional, você vai conseguir também fazer isso dentro da quadra, entendeu? Então, como todos dizem aí, a perseverança, a luta diária, né? Todo dia você tem que estar 100%, querendo aprender, querendo ouvir, lógico, também falar na hora de você pôr as suas ideias também, né? Mas acho que foi dito bem aqui na live, todos esses pontos, e em busca do seu lugar no dia a dia, como eu frisei, tem um espaço, você está lá, te dá uma oportunidade, e aí você ser o cara, sabe? Todos podem ser o cara, mas você vai ter que ser o cara. Para você querer ser jogador, você tem que abrir mão de muita coisa, seguir regras e ser o cara. Eu vou falar de novo, todo mundo pode ser o cara, mas se você mesmo não acreditar no que você pode ser esse cara, treinar, batalhar, descansar enquanto alguns ainda estão saindo para balada, é muito difícil. A gente fala isso daí, mas eu vivi desde os 17 anos fora de casa, faz 7 anos que eu estou agora em Indaiatuba, nesse processo consegui me formar, se tornar professor, etc. Mas a vida toda jogando futsal fora, Rio Grande do Sul, fora do país, e sou aqui de Indaiatuba. Mas a perseverança que eu vejo na minha fase ali de atleta mesmo, vi muitos amigos do meu lado que saíam, se divertiam, faziam tudo, e eu estava longe acompanhando. Nessa época era ICQ, MSN, né? Molecada sabe o que é MSN, né? Mas era aquele videozinho, você vê na galera, saindo, falou, e você deitado na concentração, jogo no outro dia, e a vida passa, sabe? O dia a dia passa rápido para todo mundo, como o nosso amigo Humberto aí, ó, frisou a oportunidade, o atleta, a carreira é curta mesmo, tem outra metade, sim, falar para todos aí que estão e está gravado e pode assistir, existe vida pós futebol, pós futsal, temos que estar preparado, temos que correr atrás, porque a bola acaba, mas a vida continua, certo? Então, eu posso falar para vocês, sejam obedientes mesmo, mudem, sabe, seja o cara na escola, de querer estudar, sabe, de querer mudar, de querer ser o melhor. Eu acho que é isso aí, acho que eu sempre, no meu sistema lá onde eu trabalho, converso muito com os alunos, tanto do Juventude Esportiva, que é de 15 a 21 anos, e a gente bate um papo legal, tem a aula, acaba a aula, estou fechando o núcleo, estou conversando com eles, e a mudança vai de você, né? Se você querer, você pode conquistar. Acho que é isso aí. Isso aí, alguém mais? Perfeito, pode fechar. Só para fechar, então, cuidado com a promessa fácil. Cuidado com o empresário que aparece do nada com uma carteirinha que você olha e fala, te promete levar para clube grande, te promete levar para a Europa, pede um dinheirinho de ajuda de custo para o teu pai, para a tua mãe. Fuja disso. Procure projetos sérios, procure clubes estruturados, procure professores sérios, que eles vão te dar o caminho realmente desse mundo do futebol. Não caia na conversa de qualquer empresário, que tem muito pilantra nesse meio. Tá? Perfeito, Heitor. Pegando esse gancho aí, eu costumo dizer que são vendedores de sonhos, né? Aproveitadores. Eles sabem do
desejo do atleta, da família, ver o seu filho se tornar o pai, a mãe, se tornar um atleta de profissional de futebol, vende esse sonho, muitas vezes cai nesse golpe, sai fora, que não é uma coisa séria, certo? Então, tem muitos clubes bons, tem muitos profissionais bons, vai em busca disso aí, como eu falei, vai ter a oportunidade, pegando o gancho do Fabião também, eu costumo dizer que a vida é feita de oportunidade e escolha, a oportunidade você vai ter, e a escolha de você ser o cara só depende de você mesmo. Então, o grande barato da vida é justamente isso. O que eu vou me tornar, o que eu quero me tornar, o que eu quero ser lá na frente, só depende única e exclusivamente de mim, do meu talento, do meu esforço, da minha dedicação, do meu estudo. Se eu quero algo na vida, marcha em busca desse sonho, fuja desses caminhos, dessas armadilhas, para que quando você chegar lá na frente, que você vencer, você vai olhar para trás, vai ver que toda dificuldade valeu a pena e você vai valorizar cada instante que você vive. Acho que é só, né, Lu? Tá bom? Tá. Excelente. Lu. Seguinte, só para completar alguma coisinha aí, todos falaram. Eu concordo com o Eliseu. Eu acho que foi muita politicagem tudo. Foi parado quando não devia parar e foi aberta a situação quando não devia ser. Lá em março, o Humberto sabe que a gente troca muita ideia sobre isso, né? Lá em março, pararam os campeonatos. O pico vai ser em julho. Pô, então desce mais 15 dias para encerrar tudo. Comecinho de maio, dava tempo para todo mundo se organizar. Pegou todo mundo de surpresa, tá? Em termos de sonho, eu conversei o ano passado com um menino que veio me procurar, 16 anos, querendo uma ideia, tá? Aí eu disse a ele a seguinte coisa, em cima do que o Heitor falou. Infelizmente, aqui em Indaiatuba, olha, tem algumas escolinhas que não são ideais. Então, eu estou avisando os alunos aí, ó, os pais, ficarem espertos, tem muita escolinha aqui em Indaiatuba que faz essa cabeça da garotada, tá? Dá muita ilusão, sonho irreal a garotada. Aí eu perguntei pro garoto, fui explicando para ele como é que era o futebol. Aquilo que o Humberto falou, 15 anos, chega no Paulista, vê se ele saía para noitada. Alojamento lá, eu conheço o Paulista, né? Também joguei lá, comecei minha carreira profissional lá, conheço toda a estrutura, o Heitor sabe disso. Vê se ele saía. Ele tinha um sonho, ele realizou o sonho dele, mas ele deixou tudo para trás. Aquilo que o Fábio falou, não tem noitada, não tem vida noturna, não tem vida social. É esportiva, estudo esportivo. Tá? Então eu comecei a colocar para ele, ele falou, pô, mas eu não posso ir no bar com meus amigos tomar um shopping? Eu falei, viu, então esqueça, procura outra coisa que eu não vou indicar você para lugar nenhum. Eu já tinha aberto um link lá com Vila Nova de Goiânia e nem liguei mais para esse menino, nem fui atrás do pai e muito menos mandei para Vila Nova. Por quê? Ele ia se queimar. A ideia dele, eu falei para ele, então você vai aprender a tocar algum instrumento e vai tocar na noite. Você é da noite, você não é do esporte. Então, em cima disso aí, só completando, tá? Algumas ideias aí. E também, em nome da minha esposa, agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Foi muito legal. Tenho certeza, Lu, a hora que você passar esse vídeo para as outras escolas, para a ADE, o Marcelo tá aí, ó. Né? Marcelo, na época eu fui mediador, tentei fazer tanta coisa lá, eu fui barrado, cara. Né? Na época eu era professor de educação física aí do estado, né? Atual, é complicado, né? Atual PCNP me cortou muito, cara. Ô, Gerson. Mas tudo bem, valeu. O importante é que os alunos e os pais da Antônio de Pádua, daqui da Indaiatuba, vão estar muito contentes, tá? Eu agradeço principalmente ao Heitor e ao Humberto, né? Que estão mais distantes da gente. Eu sei do Humberto, ontem nós conversamos após o jogo à noite, já estava saindo da coletiva, conversamos rapidinho, e já hoje, por mensagem, mas sabia que tem o treino, daqui a pouco ele também tem que se alimentar, descansar, já pensar nos próximos adversários. O Heitor também
Muito obrigado, Vitor. Um abraço no pai lá. Faz tempo que a gente não se vê. Fala para ele que ele tá devendo aquela pizza lá. Qualquer dia a gente vai lá, beleza? A quarentena tá marcada a pizza. Mas, Lu, pode encerrar. Bertão, um abraço. Eu agradeço a todos aí, brigadão por tudo. Eliseu, sucesso aí no Primavera. Manda um abraço lá ao Vidal, um cara especial aí também. Ao Paulo, treinador, ao Beca aí nesse projeto, a todos os envolvidos aí, sucesso. Que vocês conquistem os seus objetivos aí. Boa sorte aí. Bom treinamento. Prazer em revê-lo. Grande abraço, sucesso também. Abraço, Beto. Valeu, Beto, sucesso, cara. Chape campeão em breve. Amém. Sucesso, Beto. Valeu. Série A, né, Humberto? Obrigadão. Um abraço a todos. Obrigado. Gente, então encerramos essa live maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade em estar aqui conosco. Se cuidem, lavem as mãos, como a gente diz sempre. Boa sorte a cada um aí na carreira de vocês. E a gente vai ser imensamente grato por esse momento memorável aqui com os alunos, pais, enfim, professores de fora da escola, de dentro. Muito, muito obrigada mais uma vez. E, Gércio, a gente só conseguiu fazer isso porque eu e a G somos muito cara de pau, é por isso. Não, é verdade, verdade. Ela é persistente mesmo, isso tem que tirar o chapéu. Tá. Valeu, galera. Boa noite a todos aí. Obrigado. Obrigadão, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Beleza, obrigado, Eliseu. Um abraço. Obrigado, Gerson. Obrigado, Lu. Adilei. Obrigado, Eliseu. Obrigada, Eliseu. Um prazer tê-lo conosco. Gércio, obrigado, querido. Que é isso. Sempre à disposição.